Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre cultura popular e arte naif. Cultura popular. Quando você ouve falar neste termo, de que você lembra? O que é popular? O que difere do clássico? O que difere uma coisa da outra? O que torna uma coisa popular? O que é popular? Será que você faz parte deste contexto da cultura popular? Será que você se apropria de elementos artísticos que são pertencentes à cultura popular? Será que nós nos alimentamos de cultura popular? Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar aspectos da cultura popular e compreender o que é a arte naif. Pense um pouco. Você sabe o que é a cultura popular? Você já viu uma obra de arte naif? Será que tem relação uma coisa com a outra, cultura popular e arte naif? Arte naif, gente, o nome parece dificílimo, né? Fala, nossa, deve ser uma coisa muito distante, mas muito pelo contrário. Apesar do nome, é algo muito próximo, inclusive aos hábitos populares do cotidiano. Bom, ao longo do século XX, uma série de ritmos e danças passaram a fazer parte do carnaval brasileiro. Atualmente, ritmos como o samba, o maracatu e o frevo são seus símbolos. Opa! Carnaval brasileiro. Qual brasileiro não conhece o carnaval? Toda cidade tem um carnaval todo ano. Sejam as marchinhas, os bloquinhos ou acompanham um carnaval transmitido pela TV. A TV costuma transmitir desfiles de carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas não é só aquele carnaval que existe não. Por exemplo, em Curitiba existe desfile de escolas de samba também. E existe, por exemplo, em outros lugares do Brasil, outros estilos de carnaval que fogem dessa ideia de desfile de escola de samba. Como, por exemplo, o frevo, que é um tipo de dança popularmente conhecido no Nordeste e que faz parte do carnaval. O maracatu faz parte do carnaval. Existem, então, vários estilos de dança e música que englobam dentro dessa ideia de carnaval. O carnaval, a princípio, é uma festa religiosa, mas com o tempo popularizando-se e ganhando outras dimensões, chega no que nós temos hoje como uma festa popular, pertencente à nossa cultura tradicional, nossa cultura popular, aquilo que todo mundo participa, aquele tipo de festa que todo mundo participa no coletivo, que todos se reúnem para poder usufruir daquilo com sabedoria, ou seja, com diversão e entretenimento, sem desrespeitar qualquer um que esteja inserido nesta festa. Você já dançou maracatu? Você já dançou frevo? Olha que para dançar frevo tem que ter uma disposição física muito grande. Você gosta de esporte? Porque o frevo é um esporte, gente. O carnaval, então, é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental, sendo a maior festividade do Brasil. O show da terra. O espetáculo, o maior espetáculo da terra está no Brasil, o carnaval. Sua origem remonta à Idade Média e tem associação direta com o cristianismo. O carnaval chegou ao Brasil durante o período colonial, caracterizado por diversas brincadeiras. Então o carnaval chega aqui quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Trazido através de brincadeiras, aos poucos foi ganhando esse peso que hoje é o carnaval. E o Brasil, todo início de ano, já vai se preparando para o carnaval, porque é tradição o carnaval e todos nós não dispensamos uma belíssima noite de carnaval. O carnaval transformou-se na principal festa popular brasileira. Gente, principal festa popular brasileira. O carnaval reúne o Brasil de norte a sul. A partir da década de 30 e atualmente conta com os blocos de rua que acontecem nos grandes centros do país, assim como os desfiles das escolas de samba. Então é comum, sempre na época do carnaval, os amigos se reunirem e criarem blocos, certo? E aí dão nomes para esses blocos.
fazem camisas para esses blocos. É comum no carnaval os homens se trajarem de mulheres e as mulheres se trajarem de homens. É comum no carnaval os trios elétricos pelas avenidas dos grandes centros urbanos com variados shows, com samba, pagode, eletrônico, pop, rock, sertanejo, uma miscelânea, né? Um poporri gigantesco de variados gostos e gêneros musicais para agradar a todos. Porque a intenção da festa aqui é a união das pessoas, a celebração do amor, do bem, da paz, da felicidade. Lamentavelmente, às vezes, acontecem uns percalços no meio do caminho, mas as pessoas, já existem pessoas preparadas para socorrer caso algo queira sair e fazer com que a festa perca um pouco seu sentido. Mas a grande maioria das pessoas saem à rua para se divertir, para se alegrar e celebrar juntos a união, certo? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre música popular brasileira, a conhecida sigla MPB. Você já ouviu falar nessa sigla MPB? Pois é, MPB significa Música Popular Brasileira e refere-se a um conjunto bastante variado de músicas. Ou seja, música popular brasileira seria o nome que se dá àquelas músicas de raiz nacional que traz em sua identidade uma música puramente brasileira. Os arranjos você ouve, você sente que essa música é brasileira, essa música não traz ela não traz como que eu posso dizer assim, uma referência de um outro local. Ela é de raiz, é uma música nossa, pensada através dos hábitos e costumes do Brasil. A MPB ela tem como função um resgate de sonoridades tradicionais e regionais do Brasil e sua mistura com elementos da música contemporânea internacional. Olha só, quando eu leio aqui resgate de sonoridades tradicionais e regionais, eu lembro da Semana de Arte Moderna de 22, que é quando um grupo de artistas independentes, lá em 1922, começam a se preocupar em em valorizar uma identidade nacional, certo? Através de referências europeias, eles buscam aqui no Brasil informações, uma identidade que valoriza o Brasil como um polo artístico, de uma arte nossa. E aí nós vamos ter Victor Brecheret, vamos ter Mário Andrade na literatura, vamos ter a Anita Malfatti, depois chegando aqui, voltando de viagem da França, nós vamos ter a Tarsila do Amaral, que vai se juntar a este grupo. E aí nós temos o Heitor Villa-Lobos, que vai fazer isso daqui, ó, resgatar sonoridades tradicionais e regionais do Brasil e compor uma música erudita, genuinamente brasileira, com referências europeias, mas enraizado dentro da nossa cultura, certo? E quando eu leio isso aqui, a MPB é a mesma coisa, só que não é uma música erudita, é uma música popular brasileira com uma sonoridade mais popular, que foge daquele timbre, daquela identidade erudita, mas que também busca referências internacional, mas não é como que eu digo assim, um plágio de algo de lá de fora. Não, é algo genuinamente brasileiro. O período de surgimento da MPB é marcado por ideias de constituição de uma identidade nacional. A MPB vai ficar muito forte durante os anos da ditadura militar, porque nos anos da ditadura militar, muitos artistas vão usar a música popular brasileira para manifestar-se contra o regime militar, contra a brutalidade do regime militar. E ali nós vamos ter grandes artistas que são referências para os artistas contemporâneos de hoje, muitos deles ainda vivos até hoje, e muitas das músicas consagradas você certamente já ouviu numa trilha de novela, nas rádios, você mesmo às vezes pode até gostar de uma dessas canções que são originárias de lá do tempo da efervescência da MPB nos períodos da ditadura militar. Vamos então a uma primeira atividade, o que representa o carnaval brasileiro. Pense e eu já volto.
E aí, galera, pensaram um pouco o que representa o carnaval brasileiro? Como sugestão de resposta, eu vou dizer que o carnaval é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental, sendo a maior festividade do Brasil. E sua origem remonta à Idade Média e tem associação direta com o cristianismo. Vamos conversar um pouquinho agora sobre um estilo de arte chamado naif. Esse estilo de arte, ele aparece no mundo das artes em geral como sinônimo de arte ingênua, original ou instintiva, produzida por autodidatas que não têm formação culta no campo das artes. Dentro disso, o que eu estou querendo dizer? Que o artista autodidata não é aquele artista que tem referência acadêmica, não é aquele artista que busca informação técnica, é aquele artista que aprende por si só. Isto é um artista autodidata. E, por exemplo, na sala de aula, nós temos muitos artistas autodidatas. Muitos alunos que gostam de desenhar e desenham a olho nu, só de olhar, e a gente, uau, que maravilhoso! E a gente pensa, cara, você é um artista, você tem que se dedicar nisso. E às vezes ele diz, eu não quero isso para a minha vida. E a gente fica... Este artista autodidata, ele será considerado um artista naif, esse educando da sala de aula? Quais as características, além de ser um artista autodidata, que não tem formação culta no campo das artes, ele também se confunde, a expressão vai se confundir frequentemente com a arte popular, arte primitiva e arte brute. Lembra que eu falei, será que cultura popular tem algo a ver com a arte naif no começo desta aula? Olha, o artista naif, ele vai registrar, ele vai desenhar, ele vai se interessar por desenhos que está relacionado aos hábitos cotidianos das pessoas no seu entorno, da sua comunidade. E nisso, ela vai se confundir muito com a arte popular por causa dos retratos que ele vai se apropriar. O artista naif também é um artista artesão. Muitas vezes ele mora lá num porto, numa cidade portuária, e ele vai reproduzir barcos, não em pintura, mas o objeto, o barco mesmo, para decoração de espaços, que também é um estilo de arte naif. Se confunde por tentar descrever modos expressivos autênticos, originários da subjetividade e da imaginação criadora de pessoas que não estão ligadas à tradição e ao sistema artístico. Então guarde como referência, o artista naif não está ligado à tradição e ao sistema artístico, à norma, à técnica, ao estudo das artes, ele é um autônomo. Aqui eu trouxe para vocês, Mulher de Vermelho na Floresta, do Henri Rousseau, de 1907. Aqui nós temos um exemplo de arte naif. A pintura se caracteriza pela ausência das técnicas tradicionais de representação. Técnicas tradicionais de representação. Então, o que há de diferente nessa pintura? Observem, além também da exploração das cores do artista. O pintor francês Henri Rousseau é considerado o precursor do estilo e foi reconhecido dessa forma quando expôs suas obras no Salão dos Independentes na França em 1886. Observem esta imagem, uma de suas pinturas, embora naquela época, em 1886, ele foi muito criticado pelos artistas. Somente tempos depois, algumas décadas depois, é que ele vai ser reconhecido como um artista, que a arte dele vai ser conhecida como uma arte genuinamente pura e autêntica, digna de ser reconhecida como arte, e quem vai dar esse olhar, esse primeiro olhar para uma obra importante do Rousseau, vai ser o Pablo Picasso. A tela Um Dia de Carnaval, é o nome desta pintura, chamou a atenção de vários artistas da época. Veja, a arte, porque cultura popular está retratando um momento de reunião das pessoas. A arte naif não é exclusivamente da Europa, o Brasil também tem diversos artistas populares que possuem produções artísticas baseadas nas características da arte naif, entre elas a Dejanira da Mota e Silva, que nasceu no interior de São Paulo em 1914 e foi uma importante artista da primeira metade do século XX, e sua obra vai mesclar religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas comuns. Aqui eu trago para vocês 3 pinturas da Dejanira da Mota. 3 orixás, Santa Ana de Pé e Festa Popular, obras religiosas e festas e obras que lembram a reunião da comunidade. As cores são brilhantes e fora dos padrões, a simplificação dos elementos decorativos, o gosto pela descrição minuciosa, a visão idealizada da natureza e a presença de elementos do universo onírico, sonhos, marcam as características da obra de arte naif.
Vamos então a uma atividade? Que tal agora você criar o seu próprio desenho inspirado nas técnicas de arte naif? Bora lá produzir!
E aí, galera, conseguiu pensar num desenho? Depois da aula você termina com mais calma, que ninguém tem que fazer nada atropelado aqui. Nessa aula conhecemos e analisamos aspectos da cultura popular e compreendemos o que é arte na IF. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!